Olá, no dia 17/8/1926, nasceu uma pessoa muito especial na minha vida, que hoje ela não está mais entre nós, porque no dia 30/6/2002, ela descansou. E um fato que foi justamente o que muita gente, infelizmente, hoje está passando. Essa senhora, de quem eu estou falando, é a minha avó. Mãe da minha mãe. Ainda hoje guardo uma pequena lembrança dela, que diz assim: cada um que passa em nossa vida, passa sozinho. Mas não vai sozinho, nem nos deixa só. Leva um pouco de nós mesmo e deixa um pouco de si mesmo. E assim, saudade de todos os seus entes queridos. Por ano, é 400 pessoas que estão morrendo de infarto. A cada 2 minutos, uma pessoa, infelizmente, está morrendo de infarto. Eu estou fazendo pesquisa sobre esse tema e estou fazendo aqui em homenagem a essas pessoas queridas que eu vou ali de falar aqui da minha avó, né? Que infelizmente foi um dia de Copa e ela passou. Era um dia de alegria para todo o Brasil, mas para nossa família foi um dia de tristeza porque a minha avó estava indo descansar. No ano passado, de 2024, mais ou menos no ano de dezembro, uma irmã da igreja que eu congrego, muito carinhosa com todo mundo, sempre mandava mensagem da palavra do Senhor, também foi subitamente embora. E há mais ou menos 15 dias atrás, vamos dizer, menos de 15 dias, dia 6, também partiu uma pessoa muito querida no meio entre nós, pessoal que eu convivo, a mulher que eu trabalhava com ela, né? E o interessante que dela pareceu como se fosse um ladrão. Quando você não espera que ele está chegando e de repente ele vai e te rouba. Sabe aquela sensação de quando você é roubada? Que você não espera? Foi exatamente isso. Que todos nós que conhecemos a Vaninha, que conheceu a Vânia, passou por isso e ainda está passando. Este ano, não foi todas essas mortes, mas só este ano, eu já visitei 4 vezes o mesmo cemitério para fazer parte de um velório de pessoas queridas que deixou. E a palavra de Deus fala sobre essas pessoas, onde elas estão. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas e o fôlego de vida. Nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ser e não ter. Então nós não temos uma alma. Nós somos uma alma vivente. Que é justamente o pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. E quando é que isso acontece, a separação? Quando a gente vem a falecer. Que diz... Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em algumas versões diz, o corpo volte ao pó, e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. O que significa isso? Que o pó da terra, que é o nosso corpo, e esse fôlego que a gente respira, volta para ele. De acordo com a Bíblia, um dia nós vamos, todos que morreram, vai ver 2 ressurreições, da vida eterna e da morte eterna. Depois posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas eu quero focar aqui, neste momento, sobre o infarto. A Vânia foi nos tirada tão rápido que todos nós ainda estamos tentando se acostumar com uma pessoa tão querida. E sabe o que ela me ensinou? Que a vida é curta. Puxa, mas você não já sabia disso? Já. Só que, sabe, às vezes a gente precisa levar um choque pra gente entender que realmente a gente entendeu? Tipo o quê? Ela era uma pessoa acima do peso, né? Os seus 150 quilos. Ela tomava seus remédios para viver uma vida mais normal possível. E ela era uma mulher muito feliz. Muito feliz. Tão feliz que para ela, mesmo às vezes quando ela tava com cansaço, com dor, né? Que todos nós, em algum momento, a gente tá com fadiga, tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Para ela não tinha tempo ruim. Era só aparecer uma festinha, ela já tava boa. Gente, ela aproveitou a vida. Ela foi muito feliz.
porque ela viajava, se tivesse que viajar, ela viajava, se tivesse que andar de barco, ela andava, apagar uma velhinha, entendeu? Um aniversário, um churrasco, um passeio de barco. Cristo Redentor, ela foi. Então, o que ela passa pra gente? Que a vida é curta. Ela fez aniversário mês passado e ela ganhou vários presentes. Alguns ela chegou o início de usar, mas o restante não. O que ela levou dessa vida? Nada. O que a minha avó levou dessa vida? Nada. O que a outra irmã, que no ano passado ela também veio falecer, ela levou da vida? Nada. E inclusive agora me lembrei que tem também outra irmã, que foi no começo do ano passado. Ela também, a caminho da igreja, ela também faleceu. Olha, gente, o que eu posso dizer pra vocês através disso é: o infarto, ele não escolhe idade mais, tá? Se a pessoa tiver com um problema de entupimento nas veias, é o suficiente para o infarto aparecer. Dores. Às vezes tem dor que não aparece no peito. Pode aparecer no braço. Pode aparecer nas costas. Tem outros sintomas. Inclusive, eu fiz um produto digital, onde eu estou divulgando nas minhas redes sociais. Se você quiser o link, fala aqui nos comentários que eu vou estar passando para você acessar esse e-book, que é muito importante você ter, para que você possa ter os cuidados necessários para poder você ter uma vida mais saudável. Porque ele não avisa, ele simplesmente vem. E eu vou contar para vocês aqui uma história verídica de um pastor que falou para uma pessoa que falou para mim, e ela ouviu esse testemunho, de uma pessoa que o pastor, ele ia fazer uma pregação, e nessa pregação, era próximo assim de uma refeição, e foi falado: o senhor não vai se alimentar? E ele: não quero me alimentar não, quero me preparar para o culto, e vou só comer umas 2 maçãs ali. Eu não lembro se foi uma ou foi 2, não me recordo agora, mas o fato é que ele comeu maçã. E aí, ele terminou de comer a maçã e foi para o culto. Lá no culto, como normal de todo mundo, ele se apresentou, começou o culto lá, né, depois dos louvores e tudo mais, de se apresentar a todo mundo. Ele começa a fazer sua pregação. E em um determinado momento da sua pregação, o que acontece com ele? Ele cai e começa a passar mal. E imediatamente ele é levado a uma unidade hospitalar mais próxima. E lá foi dito, o pastor, ou no caso agora o médico, né, atendendo o pastor, e disse: pastor, foi um milagre. Agradeça a Deus porque o senhor infartou. Eu infartei? Sim. Mas sabe o que ajudou o Senhor? O que estava dentro do Senhor. Graças a Deus e a maçã. E eu estava pesquisando, gente. A maçã realmente, ela ajuda no problema respiratório cardíaco. Ou seja, o que acontece com uma pessoa quando ela tem um problema cardíaco? É que alguma parte de alguma veia no seu corpo entope e ali ela pode ter um infarto. Então, todas as veias ela tem que estar obstruídas. Ou seja, ela tem que estar fluindo normalmente. E a maçã, ela dá esse equilíbrio. Ela dá essa força, ela dá essa função que o nosso corpo precisa. Então, eu posso falar para vocês aqui que a maçã, ela foi de vital importância para esse médico, senão ele estaria, talvez, né? Ou, claro que ele foi atendido rápido, mas a maçã deu para ele um pouco de refrigério até chegar ao atendimento. E se ele não tivesse comido a maçã, será que ele teria conseguido ser atendido? Então, a minha dica para vocês aqui é: vivam a vida. Ela foi feita para ser vivida. Aproveite cada momento com os seus familiares, com as pessoas que você ama. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. É a única senha que não foi revelada a você. É o dia que nós vamos descansar. Claro, a palavra de Deus fala que terá um grupo que não passará pela morte. Os 144 mil selados. Mas será se você faz parte desse? Se você não faz ou não, como a gente não sabe, então vamos garantir até quando Deus achar que a gente pode. Então, coma maçã, faça exercício, viva uma vida mais saudável. No meu e-book, no meu produto digital, eu dou algumas dicas simples, mas de vital importância para você ter uma vida saudável. Então, é muito triste a gente perder uma pessoa assim tão querida e tão rápido. Então, eu falo para vocês, as estatísticas não estão mentindo. São 400 pessoas por ano. A cada 2 minutos, uma pessoa está infartando. Cuide-se. Cuide dos seus parentes, principalmente dos idosos. Só que essa faixa etária não é mais só para idoso. Gente novo também está infartando. Crianças também estão infartando. Bebês também estão infartando. Por quê?
Porque tudo começa em um aparelhinho que faz você ficar vivo. O coração. Então, se você gostou desse vídeo, desse alerta, desse documentário aqui que eu tô fazendo, o que você quiser chamar, que é importante para nós e é importante para que alguém que você ama, como muitos artistas aí, como Hebe Camargo, muitos atores de novela, cantores que estavam cantando, eu vi gente tanto, eu não quero nem citar aqui nome porque são tanta gente, pessoas que estavam cantando, pessoas que estavam louvando, pessoas que estavam pregando e do nada infartou. Pessoas que estavam tocando violão, guitarra e do nada infartou. Então vamos cuidar de nós, pra gente não ser o próximo. Eu deixo aqui o meu alerta. Eu vou cuidar de mim. E você? Vai cuidar de você? Vamos cuidar de todos nós? Então compartilha para aquela pessoa que você sabe que ela tá precisando ouvir isso. Ela sentiu uma dorzinha no braço, ou uma dorzinha lá no peito, ou puxando pras costas, ou um cansaço intenso. São tantas coisas. Mas ele não avisa. Quando ele vem assim, ó, no estralar de dedo. Não estalou muito meu dedo não, né? Mas, gente, é o que realmente é. Eu estou aqui falando com vocês, tentando colocar um pouco de alegria, porque a Vânia, ela não era uma pessoa triste. A irmã do ano passado, as duas irmãs que também foram, ela não eram pessoas tristes. E a minha avó também não era uma pessoa triste. Eram pessoas alegres, pessoas que queriam dar vida ao próximo. Então, vamos dar a vida enquanto a vida é vivida, enquanto ainda tem vida para ser vivida. Por isso que eu digo para vocês, flores em vida, para você e para todos os seus queridos. Obrigada, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa. E bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você verá esse vídeo. Fiquem todos com Deus.